Olá, sejam bem-vindos novamente. Aqui é o professor Tiago de Ciências. Espero que todos estejam bem. E hoje nós iremos falar sobre tratamento da água. Vimos nas aulas anteriores sobre os métodos de separação de misturas, mistura homogênea e mistura heterogênea. E hoje, ao longo da aula, vocês irão perceber que muitos dos métodos aprendidos por vocês são utilizados no tratamento da água. A água que chega às nossas casas, a água consumida por nós nas nossas casas, passa por um longo período, um longo percurso antes de sair da nossa torneira. Tá? Passa por um longo percurso onde passa por um tratamento. E esse tratamento tem como objetivo eliminar impurezas e micro-organismos que podem causar doenças, que podem ser prejudicial à nossa saúde. Tá? A água, ela deve ter um aspecto limpo, pureza de gosto e, como eu disse, limpa ou sem qualquer micro-organismo. Tá? A maioria das cidades possui uma estação de tratamento de água, só que para o ideal é que além da estação de tratamento de água, que é também chamada ou abreviado ETA, de estação, T de tratamento e A de água, o ideal é que as cidades também tenham uma estação de tratamento de esgoto, onde o esgoto vai passar por algumas etapas de higienização, vai passar também por algumas etapas de tratamento, e a partir dessas etapas pode ser lançado de volta ao ambiente e não vai causar danos à natureza. Quando o esgoto é lançado diretamente à natureza, diretamente ao ambiente, vai acabar causando alguns danos, vai causar poluição, principalmente poluição dos rios. Tá? Retornando aqui especificamente ao tratamento da água, cada município adota diferentes técnicas para realizar o seu tratamento de água. Tá? E essas técnicas são de acordo com as características e necessidades específicas da rede de abastecimento da cidade. Há cidades que são abastecidas por meio de poços e as cidades que são abastecidas por meio da água captada em rios e lagos. Aquelas cidades que são abastecidas pela água captada em poços, o tratamento é bem mais simples do que a água captada em rios e lagos. No primeiro, quando a água é captada em poços, há apenas adição de flúor para prevenir a cárie e cloro para matar os micro-organismos que podem causar doenças. Já a água, quando ela é captada de rios e lagos, ela deve ser direcionada para a estação de tratamento de água, onde irá passar pelas seguintes etapas de tratamento. Essas etapas seriam captação, adução, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e reservação e distribuição. Então vamos lá. Captação, como o próprio nome diz, é quando a água é captada de rios e lagos. Tá? Após essa captação, que ela é feita por meio de bombas e de canos grossos, essa água é levada já para a segunda etapa. A segunda etapa é a adução, onde a água é levada através de canos grossos, também chamados de adutoras, para a estação de tratamento. E a água é contida em um tanque de detenção e depois ela é bombardeada ou ela é bombeada, para os outros processos ou para as outras etapas. Então, captação, captou a água, levou a água até a estação de tratamento, onde a água ficou contida em um tanque, e agora ela vai passar pela etapa 3, que é a coagulação. A etapa 3, coagulação, ela é feita em tanques de cimentos, onde a água vai receber compostos. Esses compostos são basicamente sulfato de alumínio ou e hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada. Nessa fase da coagulação, esses compostos irão fazer com que as partículas finas de impurezas presentes na água captada, elas se unam, o que vai facilitar a sua remoção da água. Feito a etapa 3, que foi a coagulação dessas partículas finas de impurezas, a água
vai passar, ou a água vai ser submetida a uma agitação mecânica, ela vai sofrer uma mistura, vai ser misturada, e essa misturação, essa agitação mecânica vai fazer com que as partículas de sujeira se choquem e vão se unir, formando blocos maiores e mais pesados, que são chamados flocos. Então, na coagulação, são colocados compostos que vai fazer com as impurezas, partículas finas de impureza, se unam, e na floculação vai haver a mistura dessa água que passou pela coagulação, onde as partículas de sujeira vão se chocar, vão se unir e vão formar blocos maiores e mais pesados, chamados flocos. Okay? A partir da floculação, a água vai para outra etapa, que é a decantação. Tá? Então, na decantação, a água foi transferida, né? Voltando, a água é transferida do tanque de floculação para um outro tanque, que é o tanque de decantação. E no tanque de decantação, a água fica em repouso por algum período. Os flocos formados na floculação vão ser depositados no fundo do tanque e vão formar um tipo de um lodo. Tá? E após algumas horas da formação desse lodo, do repouso dessa água, né, a deposição do lodo no fundo, e após esse tempo, a água que fica por cima desse lodo, por cima dessa sujeira, está mais limpa do que a água que entrou, e com isso ela é caminhada ou ela segue para o tanque seguinte. Tá? E esse lodo acumulado, esse lodo que ficou no fundo do tanque, ele é bombeado para o canal de esgoto. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. 3 é a coagulação, que as partículas se juntam, partículas finas se juntam. Na 4, a água é misturada e essas partículas finas, essas partículas unidas da coagulação se chocam, vão se unir formando blocos maiores e mais pesados, que são os flocos. A água então é caminhada para o tanque de decantação, onde ela fica em repouso. Esses flocos formados no 4 da floculação, eles vão ser depositados no fundo desse tanque, vão formar um lodo. Tá? E a água que fica por cima desse lodo, ela fica mais limpa, ela está mais limpa do que a que entrou. E a partir daí, ela segue para o tanque 6. Já no tanque 6 é feito a filtração. Então a água saiu da decantação e foi para a filtração. Na filtração, a água vai passar por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão. Essas camadas vão promover a completa remoção dos últimos resíduos de flocos presentes na água. Tá? Aqueles flocos que, porventura, foram do tanque de decantação para a filtração vão ser removidos a partir da passagem da água por essas camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão. Então, a parte da filtração, feita a filtração, a água vai para a etapa 7. A etapa 7 nada mais é do que a etapa de desinfecção. O que vem a ser desinfecção é a adição de cloro e flúor. A desinfecção também é chamada de cloração. Tá? Nessa etapa de desinfecção, a água é misturada a produtos que contenham cloro e outros produtos que contêm flúor. O cloro é utilizado para matar os micro-organismos que não foram mortos nas etapas anteriores, e o flúor ele é adicionado para proteger contra as cáries. E feito a desinfecção, a água é encaminhada para a etapa 8, que é a etapa de reservação e distribuição. Nessa etapa, a água filtrada e tratada é armazenada em reservatórios para ser distribuída para as casas por meio dos canos subterrâneos. Pronto, a água chegou na nossa casa. A gente pode beber a água, ela já foi tratada. Se ela passou por tratamento, teoricamente a gente poderia beber. Só que essa água é levada até as nossas residências por meio de canos subterrâneos.
tá? Que nem sempre ou algumas vezes esses canos estão contaminados, tá? E além disso, a água fica contida em caixas d'água. Okay? Então há necessidade de fazer a filtração da água que chega na nossa casa ou ferver essa água para eliminar os micro-organismos. Lembrando que a água fica na caixa d'água da nossa residência. As caixas d'água devem ser limpas de 6 em 6 meses. E lembrando que essas caixas d'água devem estar devidamente tampadas para evitar que entre mais sujeira, que entre algum animal, o animal possa ser morto ou morrer nessa caixa, né, na água, e também para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Ok? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Simples. Estou à disposição caso tenha alguma dúvida. Ok? Até a próxima aula. Abraço e fiquem com Deus.